Paz do Senhor, minha amada. Paz do Senhor, Lorena. Seja bem-vinda aqui conosco, unirmos aqui a nossa fé e encontrar aqui a revelação, né? Tomar posse da revelação do Senhor. Esse é um livro bem enigmático, bem revelador, né? Intenso. Você consagra esse instante, minha amada? Sim. Amém. Meu Deus, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento, por estarmos aqui novamente, aprendendo, escutando sobre sua palavra, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ilumine, nos guie em cada palavra, para que a gente possa levar transformação, para que a gente possa tocar o coração das pessoas que estejam assistindo. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos nessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como a cada vez, né, de praxe, quando a gente inicia um livro, a gente faz aquele resumão do que vai estar aqui nesses próximos capítulos. O livro de Ezequiel, ele tem 48 capítulos, então eu vou fazer aqui esse resumo e aí a gente já começa. Hoje a gente vai meditar os capítulos 1 a 4. O livro do profeta Ezequiel se traduz, o significado de Ezequiel em aramaico e hebraico é El, fortalece. Então, o Senhor fortalece. Para se referir à divindade, o vocábulo comum nos povos semíticos era o El, né? El do Senhor, letra E-L. Então, a autoria, né, se atribui ao profeta e sacerdote Ezequiel, filho do sacerdote Buzi. Então, já vem dessa descendência de sacerdotes, né? E a data de redação, ela se situa cerca de 580 anos antes de Cristo. Então, Ezequiel, ele profetizou aos judeus e outras nações durante o cativeiro da Babilônia. E a maioria dos seus oráculos e visões e enigmas tem como contexto esta terra, né? A Babilônia, enfim, o cativeiro. Então, ele foi parte dos cativos enviado ao exílio no ano 597 a.C. Fala-se que ele tinha aproximadamente, quando foram levados a cativeiros, ele tinha ali aproximadamente 25 anos. E no capítulo 1 a gente vai ver que 5 anos após eles estarem lá em cativeiro, foi que ele recebeu esse chamado do Senhor a ser, né, o profeta ali entre o povo que está em cativeiro. Porque cada um tem seu chamado, né? A gente acabou de ler aqui o livro de Jeremias e Lamentações. Então, o profeta Jeremias, ele estava entre o povo de Judá, o povo que ficou lá, né? Alguns que ainda ficaram em Israel. E Daniel foi um profeta, o livro a seguir do qual a gente vai ler, ele ficou na corte do próprio, né, rei da Babilônia. E aqui o profeta Ezequiel, ele estava em meio ao povo escravo. Então, assim, o Senhor, ele usa, né, cada um ali na sua situação, não deixa desamparado nenhum, né? Ele coloca estrategicamente um profeta em cada lugar. Então, cada um tem o seu chamado, o seu local. Então, é muito enigmático aqui essas visões, como a gente vai ver. Então, ele foi preso, né, foi levado em cativeiro junto com o rei Joaquim, políticos, militares e operários destacados. Porque a gente viu que os mais necessitados, os mais humildes ficaram em Judá. Eles não fizeram questão de levar, eles só queriam realmente quem pudesse servir a eles, né? Então, ele inicia imediatamente o seu relato com uma surpreendente visão de 4 criaturas em uma roda. Inclusive, eu coloquei ela aqui nos stories. Eu acho que bugou no início da entrada, porque eu coloquei, quem tiver essa curiosidade de ver essa visão aqui do capítulo 1, que ela se assemelha com a de João em Apocalipse. Então, é muito reveladora, é muito enigmática. Eu encontrei uma ilustração assim que eu fiquei horas contemplando. Então, essa ilustração está aqui nos stories, tá? Quando terminar o estudo, já vê aí. Então, ele relata, né, com essa visão. E depois recebe o chamado do Senhor e a vocação de profetizar ao deportados à Babilônia. Também simboliza em uma tábua de barro o cerco a Jerusalém e sua posterior destruição. Depois ele revela o castigo aos príncipes e aos falsos profetas, o povo e a terra de Israel por suas imundícies e idolatria. E então Ezequiel dá as suas mensagens através de diversos simbolismos, alegoria, parábolas, como a panela fervente, as 2 águias e a vide, a espada do Senhor. E relata também a morte de sua esposa e a proibição de fazer o luto por ela. Isso aqui é bem enigmático. Eu quero meditar mais para descobrir por que ele não pôde fazer esse luto pela esposa.
Em seguida, ele profetiza diversas nações, né? Contra diversas nações. Moabe, Edom, Amon. Então, a gente vê que na totalidade envolve todo o mundo mesmo. Então, ele fala também da futura restauração de Israel e revela a impressionante visão dos ossos secos que recobram a vida. Então, descreve e instrui acerca do templo, o altar de ofertas queimadas e a glória de Deus que o enche. Olha que lindo. E também acerca dos admitidos e excluídos no templo. Conclui suas predições com o novo templo, a nova terra e a nova cidade, assim como Apocalipse, né? E as mensagens espirituais de Ezequiel, elas são muito profundas e transcendentais, ou seja, são atuais, elas excedem de geração em geração, então é muito profundo, é um estudo realmente que não é para quem está no rasinho, assim, não vai compreender, porque ela é muito profunda, as alegorias, e eu fico horas assim meditando, querendo decifrar cada enigma, cada simbolismo, porque ele é muito, muito, muito intenso. Então ele encerra, né, Deus a ama, e o seu povo o castiga severamente com o objetivo de corrigir quando se desvia. E diante do seu arrependimento, Deus, pelo seu imenso amor, restaura. Então, aqui ele nos fala realmente do chamado de Deus, a obediência, um coração novo, um espírito novo e a responsabilidade individual perante nossos atos. E exalta a misericórdia de Deus sobre o juízo. Então, a palavra toda sempre nos fala, né, que a salvação é individual, as escolhas, elas são individuais. Então, que cada um tenha esse acesso e durante esses 48 capítulos aqui, que a gente possa sentir, né, não só ouvir com o nosso ouvido, mas sentir com o nosso coração e que o Espírito Santo nos dê a capacidade de executar cada entendimento. Em nome de Jesus. E a gente já começa no capítulo 1, que é a visão das 4 criaturas viventes e a roda. Você inicia, Su? Sim, você quer fazer a leitura? Quer que eu faça a leitura de todos os versículos? Não, pode ser até o 7, né? Mais ou menos, e aí a gente comenta. Pode ser. Tá. Minha voz não tá muito boa hoje, qualquer coisa. Se você quiser eu leio, você comenta, então. Não, eu vou lendo, pode deixar, mas daí se engasgar aqui, daí a gente vai, eu dou uma paradinha, tá bom? Esse tempo tá muito ruim, aí acaba, a voz fica terrível, né? Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados, judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres do lado, e cada um se movia para frente sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha 4 rostos humanos, na frente rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda, rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres do lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Quer que eu continue ou a gente já quer comentar? Não, aí no caso tem que continuar lendo tudo, porque ele descreve detalhadamente, né? E a ilustração aqui nos stories, ela está realmente dessa forma, né? Quando ele se movimenta, então é muito interessante a ilustração. Vale conferir, porque aí você vai visualizar, né? A gente só lendo, a gente fica ainda querendo criar. Mas a ilustração já está bem feita. E a gente pode só comentar.
E aqui bem interessante, aqui no versículo 4, né, ele diz, vi, pois, eis que um tornado vinha do monte, uma enorme nuvem. Então já começa essa simbologia, né? O vento tempestuoso, a nuvem, né, o fogo que refulgia, resplandecendo ao seu redor, e dentro havia uma figura no meio do fogo. E aí ele fala da aparência, né, da glória de Deus. Lá no versículo 28, ele fala aqui, ó, quando ele termina de escrever tudo, aí ele fala da aparência de Deus. Ele diz, como a aparência do arco-íris que aparece entre as nuvens no dia chuvoso. Assim era a aparência do resplendor ao redor de si. E assim era a forma da semelhança da glória de Deus. Aqui ele se assemelha a algo que nunca viu. Então, quando a gente não conhece algo, a gente mais ou menos quer encontrar algo semelhante, né? Como João relata que o mar era como um mar de vidro, né? O cristal do pau da cidade. Então, assim, ele disse que se assemelha à glória de Deus. E aqui ele fala que era como um arco-íris. Então, a gente vê que o arco-íris apareceu ali no dilúvio, né? Quando Noé resgatou a sua família. Então, aqui ele vê, em meio ao cativeiro, em meio ao caos, que a glória de Deus está ali, né? Que há uma aliança eterna, que o Senhor se faz presente com o seu povo, mesmo no caos. É lindo, né? Muito lindo. Então, cada um tem a sua simbologia, né? O vento, a nuvem, o fogo e os seres viventes. Quando ele diz cada um tinha 4 faces e 4 asas. Né? Interessante, ele diz que as primeiras asas se manifestavam para cima, as outras protegia ali o corpo. Isso me remete muito a gente estar sobre a proteção, sobre o olhar de Deus. Né? A gente está protegido, nós temos, né? Fala que as asas do Senhor nos guarda, né? Que nos cubra. Então, o nosso corpo está protegido. Diante da presença do Senhor, estamos protegidos. E quando ele fala da roda, ela tem um olho. E cada lugar que ela se move, ela dá uma girada, assim, com os olhos em toda parte. Ou seja, nada passa despercebido sem o olhar de Deus. É em todos os lados, frente, trás, constantemente. Estamos sendo ali guardados, né? Protegidos. Então é muito lindo a ilustração, dá todo esse entendimento. Conforme cada movimento, o olho circula ali junto. E quando ele fala que tem as 4 faces, né? Então a face da frente é humana, a da direita é o leão, que representa exatamente a presença do Senhor, né? Como ele diz, à direita do meu pai, né? O leão da tribo de Judá, o próprio Jesus. E ele fala que à esquerda está o touro, que representa a força, né? Porque para a gente seguir, para ser discípulo, exige assim uma força. A gente tem uma força além do que a gente possa, né? O trabalho, o servir, exige uma capacitação mesmo. E o touro representa essa força. E atrás, uma das 4 faces, é a visão da águia, né? Então, isso me remete muito assim à intuição, né? Essa visão mesmo profética, a visão espiritual que está atrás, né? Imagina que a gente tem os olhos aqui naturais na frente, mas muitas das vezes a gente tem percepções que é além do entendimento. Eu creio muito que seja essa visão espiritual mesmo. E interessante que aqui o profeta ele já começa com esse grande enigma. Antigamente, a maioridade era só manifestada após os 30 anos. Então, aqui o seu chamado vem exatamente quando ele tem aproximadamente 30 anos. Ele saiu de Judá com 25, então ele não servia ainda, ele não tinha o chamado profético para servir no templo, embora ele venha de uma família de sacerdotes. Por quê? Só eram considerados maior de idade com 30 anos. E na ciência fala que nosso cérebro, a nossa maturidade, só é a partir dos 30 anos. É quando o nosso cérebro está todo maduro, né? E fala-se realmente que a nossa intuição, a maturidade em nós, principalmente mulheres que têm a intuição mais aguçada, né? Dom dado por Deus mesmo, sabedoria, mulher sabe que edifica a casa, ela se manifesta exatamente a partir dos 30, né? A gente percebe que a gente tem uma mudança, assim, um start, né? De um estado para o outro, porque é exatamente nesse ponto de 30 anos, né? Uma maturidade, um entendimento melhor da vida, né? Essa visão, ela se torna mais potente. Então aqui Ezequiel ele foi chamado exatamente aos 30 anos. O chamado de Jesus, né? Ele começou ali o seu ministério exatamente com os 30 anos, né? E teve ali 3 anos para cumprir.
porque aí ele já se responsabilizaria, não os pais iam responder pelos seus feitos. Então é uma revelação assim também desse estudo, porque ele começa cada palavra, cada símbolo tem uma forte representação. Você quer que eu continue lendo para a gente ter entendimento? Pode ser? Sim, Segue sim, do pode dois? seguir. Pode seguir. A gente já segue para o capítulo 2, né? Porque assim, porque a ilustração está bem referente a isso. Aqui é só a descrição da visão. Tá. Então, o capítulo 2, ele fala, né, desse chamado. Deus chama Ezequiel para repreender a Israel e a Judá. Enquanto você lê aí, eu vou organizar aqui o vape. Tá bom. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro. Mas eu o envio para lhe dizer, assim diz o Senhor soberano. Ele quer que eles ouçam, quer não. Lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que as ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhos raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem para que ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebeldes como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo, que ela abriu. Vi que ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações, palavras de condenação. Eu estava observando aqui, e no versículo 2, ele está falando assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e pôs-me em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Então, a gente vê, né, que em momentos difíceis, às vezes, quando a gente se sente fraco, né, que a gente está num momento ali que a gente não consegue se levantar, né, Deus levanta a gente, assim, de uma maneira, né, que só Ele pode dar força pra gente, né. Então, eu achei bem relevante, assim, esse versículo, né, que o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Né? Então a gente sabe que só o Espírito Santo realmente pode fazer isso na vida da gente, né? Precioso, né? Então ele disse, eu te envio aos descendentes de duro semblante e coração. Olha como é, né? É totalmente transcendental, é para os dias de hoje. Né? São poucas as pessoas que têm tempo realmente de meditar, ficar uma hora, de conhecer mais a palavra, de estar próximo a Deus. Essa dura cerviz do homem. Mas ele diz, fala, independente se vão te ouvir ou não, continua a manifestar a mensagem. Se eles te escutarem ou não, abre a boca, manifesta, evangeliza sempre. Eu te levantei para fazer esse chamado. E quantas das vezes a gente vê pessoas frustradas? Ah, não, eu não vou mais evangelizar, porque só tem uma ou duas pessoas me ouvindo. Ah, não, eu não vou fazer isso, porque... E a mensagem do Senhor é claro, fala, independente se vão fazer, se vão executar ou não, manifesta. E ele diz, mas tu, filho do homem, escuta o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Antes abre tua boca e come o que eu te dou. E a gente sabe, né, que o Senhor Jesus é o pão da vida. A gente vê lá em João, como ele diz, eu sou o pão da vida, e quem tem a mim saciará, não terá fome nem sede. Então, é o pão da vida. Aqui ele diz, come o rolo que eu vou te dar. E é essa palavra, né? Então aqui a gente vê que é o princípio de primeira menção. Quantas vezes a pessoa está estudando para um vestibular, para um concurso e diz, eu estou comendo o livro, né? Então aqui o Senhor diz, come esse rolo, mas é o comer de fazer a vontade do Senhor. Você vai ter que comer e se nutrir dessa porção.
Então, do que a gente está nutrido? Da palavra do Senhor, que edifica, que produz resultado, ou de bobagem que enfraquece nosso espírito, que nos dá medo, que nos dá ansiedade? Se a gente estiver nutrido, comendo más notícias, comendo coisas ruins, certamente a gente vai adoecer, certamente o nosso corpo vai desfalecer. Mas se a gente estiver aqui comendo o pão da vida, a gente vai estar forte, bem nutrido, fortalecido. Isso assim, ele diz assim que esse povo era rebelde porque assim eles não admitiam seus pecados, né? Não queriam ser transformados, né? E é isso que Deus quer na nossa vida, que a gente admita os pecados, né? Por ser humano, a gente erra, né? E assim, a gente precisa admitir isso para que haja transformação na nossa vida. Quando a gente admite isso, e muitas vezes a gente vê que é difícil a gente saber algumas vezes até, né, identificar esses pecados que a gente comete em alguns momentos, porque parece que, assim, em alguns momentos parece que a gente tem uma cegueira, assim, que a gente não consegue enxergar, né, por isso que é importante a gente falar para o outro, né, é importante a gente abrir a boca e falar o que tem que ser falado, porque muitas vezes as pessoas não enxergam, em outras vezes elas não querem enxergar ou admitir, né, então é importante que a gente possa abrir o olho das pessoas e falar o que tem que ser dito. E a nós mesmos, né? Então, assim, olha essa visão, esse capítulo 1, ele é muito enigmático, gente, ele é muito forte. E olha que, como ele diz, eu vi e coloquei o meu rosto em terra. Então, assim, gera um meio que espanto. Mas olha, assim, que se você assimilar isso como o poder que Deus concede a mim e a você. A nossa forma humana, nossa forma natural, tem uma visão totalmente do espiritual. Se a gente olhar pela visão espiritual que Ezequiel teve, que João, imagina que essa seja uma forma espiritual de nós mesmos. O poder e a capacidade que tem cada um de nós. Ele fala que a face da frente é humana, então imagina que aqui é só uma porção, mas o poder que Deus nos confere é além, né? Porque quando a gente desenvolve essa capacidade, a gente tem essa, né? Nós somos da descendência, porque quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós tomamos posse da tribo de Judá. Então a gente tem a direita, o leão da tribo de Judá, a gente tem essa visão, a gente tem a força e a águia atrás. Então essas asas que se elevam dando glória e as asas que protegem. Então é um potencial em cada ser vivente. E aí ele diz que viu os seres viventes. Quem são os seres viventes criados por Deus? Então, assim, digamos que seja uma forma espiritualizada de nós mesmos. Então, assim, eu tive essa revelação, eu digo, Senhor, será que tá muito... Mas olha o poder que é dado a cada ser vivente. A cada ser vivente. E se torna meio assim que assustador. Quando você olha para aquela visão, 4 cabeças, né? Parece um monstro quando a gente vê em relato de Apocalipse. Mas é algo espiritual. E tem a simbologia da representação, né? Visão de águia, força do touro, o leão da tribo de Judá. Então, é a capacidade que Deus nos concede. Ela vai além do que a gente olha com esse olhar natural, né? Na forma natural. Porque a nossa força em Deus, a gente sabe que não é pelo braçal, é espiritual. Então, quando a gente acessa cada alegoria desse poder espiritual, é precioso. Então, aqui ele diz, toma isso, filho do homem, não temas. Porque a gente pode se apavorar quando a gente vê certas revelações. A gente pode ali meio que tremer diante da glória do Senhor. Como ele diz, eu coloquei o rosto em pranto e eu temia diante dessa visão. Porque é algo fora do comum, do que a gente tem habitualmente de ver, né? Então, toda vez que a gente, até quando a gente entra em um ambiente do qual é novo, vai um tempo para se adaptar, né? Quando a gente troca de carro, que você era mais simples, você leva um tempo para você se adaptar. Então, quando você nunca viu algo que é altamente inusitado, você teme aquela transformação, aquela visão. Então é muito... A gente está muito acostumado com o que a gente vê aos olhos humanos, né? Mas há muito mais do que a gente possa entender e ver, né? Então, assim, realmente, se a gente conseguisse enxergar tudo que
Deus criou, né, e sua plenitude, seria assustador, acho que realmente, né? É uma visão, eu vou compartilhar no grupo também, porque é muito surpreendente, vale contemplar aquela imagem e se tomar assim, nossa, será que eu tenho essa capacidade? Porque é uma visão do ser vivente na forma espiritual. Então, é algo lindo você se tomar dessas armaduras, dessa capacidade que o Senhor dá de proteção, de visão, de capacitação. Sim, e para a gente ficar um pouco mais perto disso, vamos dizer assim, quando a gente busca Deus e busca o Espírito Santo, porque a gente precisa diminuir a nossa parte humana, vamos dizer assim, e o que a gente vive e tudo que a gente deseja, porque aos nossos olhos e o que a gente vê é só coisas materiais, só coisas, né, que os nossos olhos veem. A gente precisa diminuir tudo isso daí para elevar o nosso espiritual, né? Estar mais próximo de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa ter mais sensibilidade a essa visão, ter mais, né, sensibilidade né, a tudo que está nessa imagem que você disse, né, do leão, do boi, da águia, de tudo, né, que é a força, que é a visão, né, e a gente precisa diminuir a nossa Percepção mesmo. Para a gente elevar a nossa essência, assim, e se conectar com tudo isso, né? Sim. Aí a gente vai agora para o capítulo 3, que vai dar exatamente esse entendimento. No versículo 17, ele diz assim: Filho do homem, eu só vou fazer o 17 para a gente ligar exatamente com o que estava dizendo. Filho do homem, eu te pus por sentinela, quer dizer, vigia, atalaia, sobre a casa de Israel, para que escute as palavras da minha boca e lhes advirta da minha parte. Então aqui o Senhor fala exatamente disso, e a palavra nos diz, vigiai e orai. Então como que a gente vai ter toda essa percepção? Ela vem muito do espiritual, porque imagina que há circunstâncias do qual a gente tem uma intuição e a gente não sabe porque teve, e aí vem a revelação. Então é muito desses dons relacionado aos dons espirituais. Você, na sua forma humana, diria, eu não teria capacidade de ter chegado em determinado momento para ter visto isso ou para ter agido de tal forma. A gente sabe que na nossa limitação humana, eu pelo menos já testifico muito isso. Eu digo, Senhor, como que eu tive essa intuição de não ir ao trabalho nesse exato dia, de ter ficado a esse exato e exatamente nesse dia, sabe? E você tá atento aos dons. Eu sou muito assim, intuitiva de não tocou aqui, porque dá um aperto assim no coração, parece que Deus fala assim algo. Então é muito relacionado às dons, você tem que se auto-perceber, porque Deus fala todo o tempo. E aí ele fala, e eu vigiai e orai. A palavra nos diz isso. E aí ele diz, filho do homem, eu te pus por sentinela. E nessa ilustração você vai ver quantos, quando ele fala que o arco gira, e ele vai em seguida, são olhos. Os olhos, então, estão vigilantes em cada circunstância, na frente, atrás, do lado. Você tem 4 faces. É a visão natural do homem, a visão da águia, a visão ali do leão e da águia atrás, que é muito, para mim, eu relaciono muito à intuição, né? É algo muito profundo mesmo, visão de águia. Então, é muito relacionado a isso. Ele diz, filho do homem, eu te fiz por sentinela, vigiai e orai. Tem a ação. Então ele fala dessa ação, que a cada movimento, que a cada atitude nossa, está esse olho em volta. Devemos estar vigilantes. Então quando a gente tem esses dons ativados, nada vai passar despercebido. O Senhor, o Espírito Santo, ele vai revelar o que precisa. Ele vai te dar o direcionamento, né? Quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo, é muito isso. A gente faz algo que diria, na minha percepção humana, eu não teria capacidade de ter feito isso, eu não faria isso. Mas é a ativação do Espírito em nós, né? É esse potencial que o Senhor desperta em nós, né? De ser vivente. E o que me chamou a atenção também foi essa questão, assim, desses capítulos todos, né? Do confronto que Eliseu teve que fazer. Ezequiel. Ezequiel. Que ele teve que fazer, né? Porque, assim, ele teve que confrontar todo mundo ali. Em muitos momentos, eu, pelo menos, eu
sou pacífica, assim, não quero confrontar ninguém, sabe? Então, assim, em muitos momentos a gente precisa confrontar, precisa se posicionar, precisa falar o que tem que ser dito, né? Porque muitas vezes, assim, a gente pode querer abrir mão de falar o que tem que ser falado para não haver confronto, né? Mas algumas vezes a gente tem que fazer isso, é de nossa responsabilidade, a gente não pode olhar algumas coisas que estão acontecendo e deixar por aquilo, né? Então, assim, ele comeu todas aquelas palavras ali para poder se posicionar, para poder falar, para poder alertar, né? E a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia. Quantas coisas a gente vê que estão erradas, né? E a gente não pode se calar. A gente tem que falar. Então, por mais tem o jeitinho, né? É a De, omissão, né, Su? A gente não pode se omitir exatamente por isso. E trazendo isso aí, fazendo a ligação do que você fala, é muito a gente ter essa percepção de diferenciar o que é a afronta e o confronto, né? Porque a afronta, ela vai para humilhar, para desprezar, menosprezar o outro. Isso é uma afronta. Você entra em uma determinada situação sem edificação. Então, isso é afrontar, né? Já o confronto, eu, por exemplo, eu gosto muito de quando eu estou em um debate, quando a gente está em uma reunião e alguém vem com aquela percepção contrária do que eu disse. Isso é um confronto e é edificante, porque aí me faz perceber, eu posso estar enganada, eu posso mudar essa minha percepção. Então isso é um confronto, é saudável, é edificante. Imagina o que seria você dizer algo e a pessoa dizer amém. A pessoa não tem inteligência, não tem raciocínio para ir contra o que você diz, porque é edificante o confronto. assim, foi muito... Assim, eu fiquei refletindo sobre tudo isso. Porque, assim, para mim, eu já sou assim. Se eu tenho uma opinião e a pessoa tem a opinião dela, e eu percebo que eu não vou convencer ela com a minha opinião, eu fico quieta, sabe? Eu nem vou pro confronto. Então, vamos deixar quieta, eu tenho a minha opinião, ela tem a dela, eu não vou convencer, deixa quieto. Então, assim, falou muito comigo tudo isso. Porque, assim, tem momentos que a gente precisa confrontar, que a gente precisa falar. Porque, assim, a pessoa pode ter aquela visão dela, mas ela precisa enxergar de outra maneira também, né? E eu percebo, assim, que muitas vezes, quando eu vou falar, em alguns momentos, as pessoas, às vezes, não concordam, sabe? Tem aquela opinião e segue firme para não dar o braço a torcer, mas fica reflexiva, sabe? Então, assim, aquilo fica pensando. E, assim, a partir do momento que ela teve aquela outra visão, vamos dizer assim, aquele outro ponto de vista, a consciência dela se expandiu, né? Ela não está mais só dentro daquela visão que ela tinha antes. Então, a gente precisa falar o que tem que ser falado, não pode omitir, né? E é isso mesmo. E o chamado aqui é exatamente isso, né? Está totalmente relacionado com essa verdade, porque a percepção, ela sempre vai ser uma verdade. Se eu tenho esse pensamento, ele é verdade para mim, porque é onde eu alcanço. Mas se vem uma opinião que me confronta, eu posso alterar esse entendimento. Por isso que é importante, né, a gente sempre estar nesse confronto, porque é edificante. E Ezequiel, ele foi chamado para isso, né? E está totalmente relacionado à verdade. A gente vai já ler aqui e meditar mais à frente. Então, ele diz, né, para ele comer e meditar, que somos sentinela, e ele diz assim, ó, quando eu diga, o Senhor diz a ele, quando eu diga algo ao pecador, certamente morrerás, mas tu não o advirtas, nem fale ao pecador para que esse seja advertido do seu mau caminho e viva. O pecador morrerá em sua iniquidade, mas eu demandarei seu sangue na tua mão. É exatamente essa omissão. Você tem a verdade. A gente sabe que existe uma verdade. O mundo vai dizer que toda verdade é relativa. E nós conhecemos uma verdade absoluta. A verdade é o Senhor Jesus, como diz João, né, lá em... Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. É João 14, versículo 6, que ele diz: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Então ele é a verdade. A luz da palavra do Senhor é a verdade. Se a gente tem essa percepção, ele diz, você tem que falar para essa pessoa. Porque se essa pessoa morrer, eu demandarei o seu sangue na tua mão.
Então, isso é o poder de omissão. Eu sei, eu posso confrontar essa pessoa para esclarecer algo do qual ela não tem entendimento. E aí eu prefiro me omitir para não entrar em confronto. O Senhor diz aqui, eu demandarei o sangue dela na tua mão. Porque você teve a oportunidade de dar revelação. Você teve a oportunidade de falar. E por que você se omitiu? Se você é uma atalaia. Porque todos nós, é como ele diz, filho do homem, eu te pus por sentinela sobre a casa de Israel. Então o Senhor nos coloca, né? Então a gente tem que orar sem cessar, pregar em todo instante, seja no trabalho, alguém não tem uma percepção, você vai lá e confronta e lança a palavra de verdade. Mas a partir do momento que a gente viu aquela situação, é de responsabilidade nossa, virou responsabilidade nossa, né? Exatamente. Como eu disse, sentinela sobre a casa de Israel, sobre todo ser vivente, nós somos responsáveis. Ir lá e dar uma palavra, né? Não se omitir, porque eu vi, eu vou julgar a pessoa pela aparência ou pela classe social e não vou falar. Isso é omissão. Então você tem que olhar cada ser vivente, né? Como essa missão de você ir lá e fazer algo. E então é uma forte mensagem para nós para podermos executar, né? E aqui ele fala que certamente morrerá, e ele não está falando só de uma morte natural, ele está falando de uma morte espiritual mesmo. Porque imagina que um versículo do qual a gente fala para uma pessoa, uma palavra, uma frase, uma atenção, aquela pessoa se sente amada, né? Um esclarecimento, a pessoa, é verdade, agora eu abri a visão. Então, a Lorena compartilha, é forte, é muito forte. Porque se essa pessoa morrer espiritualmente por falta dessa frase que você poderia ter dito, ele vai demandar na sua mão. E aí fala que lá em Apocalipse, João diz que tem o livro da memória, os livros da memória, tudo está lá registrado. E na hora do juízo, o Senhor vai dizer, ó, você teve a oportunidade, você sabia o que dizer, porque o Senhor sonda o nosso coração. Muitas das vezes a gente sabe exatamente o que dizer, mas aí cala. E o Senhor diz, ó, tá aqui registrado. Se você tivesse realmente, não tivesse se omitido, você teria convertido essa vida. Você teria ativado espiritualmente, essa pessoa não teria cometido a ação seguinte. Então é muito forte. Aqui ele fala dessa morte espiritual. Então nós temos que falar, nós temos que edificar a vida, reavivar, né, pessoas para o evangelho. E ele diz, fala. Se vão aceitar ou não, fala, porque fica, né? Se acessa no coração, ele já arde de imediato. É uma coisa... assim, muitas vezes a gente pode pensar assim, mas o que eu tenho a ver com isso, sabe? Assim, o que eu vou me intrometer na vida do outro, né? Capaz, né, da pessoa não gostar e tal, ou, né? Mas assim, em certos momentos... Gostar ou não. Aí aqui ele nos diz, se a pessoa gostar ou não... Ele em certos momentos é preciso, assim, porque por amor às pessoas, né? Porque assim, se a gente tá falando é porque porque a gente ama, porque a intenção é boa, porque a gente quer o bem da pessoa, né? Então, assim, a gente não pode se omitir a certas coisas. A gente tem que falar. Diz no versículo 19, mas se tu, filho do homem, que aqui é Ezequiel, ele está falando, o Senhor fortalece eu e você somos Ezequiel, eu e você somos os sentinelas, aqui o chamado é para cada um de nós. Ezequiel significa isso, né? O Senhor que fortalece. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a palavra, é o Espírito Santo que age em nós e faz com que a gente tenha essa capacidade de agir, porque o Senhor usa pessoas para manifestar a sua vontade, né? Então nós somos esses sentinelas. E ele diz, ó, mas se tu admoestar ao pecador e ele não se arrepender de seu pecado e do seu mau caminho, ele morrerá em seus pecados. Mas tu livrarás a tua alma. Ou seja, você fez a sua parte. Você cumpriu o seu chamado. E aí, é como ele diz, o livre-arbítrio, a pessoa está lá, é responsabilidade dela. Mas ela ouviu. Se vai se converter ou não, a mensagem foi transmitida. Então, esse é o nosso chamado. O Senhor nos fortalece, Ele nos capacita para fazer isso, né? Então, somos Ezequiel. Que nem eu falei, quando a pessoa tem um ponto de vista, se a gente fala o nosso ponto de vista também, ela expandiu a consciência. Aquele ponto de vista dela já, às vezes, não é mais só aquele. Ela abriu a mente para outras visões, outras possibilidades, né? E o versículo 21, ele nos diz isso, ó. Mas se tu advertires ao justo, para que não peque,
Tá dando um eco, é isso? Mas se tu advertires ao justo para que não peque e ele não pecar, o justo viverá porque foi advertido. E tu livrarás a tua alma. Então, por uma palavra, ele pode se converter ou não. É decisão. O Espírito Santo vai revelar a ele naquele momento. Então, aqui a gente vê que amar é a melhor forma de evangelizar. Você tem que falar com amor, com a mansidão, tem que saber ministrar, né, naquele exato momento. Não perder a oportunidade de glorificar a Deus, de testemunhar. Então, eu já testemunhei aqui um momento de um assalto, né, que eu tive a revelação no domingo, tive o sonho, a simbologia profética, e na segunda-feira, exatamente, quando eu estava saindo do trabalho, antes de entrar no carro, chega um jovem. E então eu estava naquela capacitação, ela foi espiritual para aquele momento, porque a gente nunca sabe como reagir diante disso. E eu lancei a palavra. Ele começou a falar e tudo, e me veio o versículo, capacitação do Espírito para falar naquela hora. Tudo é possível que crê. Você crê que vai conseguir esse dinheiro porque ele disse que tinha uma audiência, tinha que pagar o advogado na quinta. Então ele estava em desespero querendo aquele dinheiro. E eu digo, tudo é possível que crê. Tu sabia que tu pode conseguir esse dinheiro sem fazer mal a mim ou sem assaltar outras pessoas? Então foi a capacitação do Espírito para falar isso naquele momento. E como o Espírito Santo revela e capacita a gente, sabe? Quando a gente está nessa comunhão com Deus. E exatamente na quinta-feira eu vi ele com o próprio advogado. Ele não me viu porque eu estava prestando conta numa empresa por trás de um vidro, né, fumê. Mas assim, até nisso Deus me revelou. Olha, ele estava falando a verdade, ele queria esse dinheiro para isso mesmo. E quando ele entrou com o rapaz, com o exato capacete, eu falei imediatamente para a moça, eu digo, esse rapaz tentou me assaltar segunda-feira. Então a gente parou e ficou observante na loja, né, no momento do qual ele entrou. Então, é muito revelador. A capacitação do Espírito Santo é muito forte em nós. Então ele não me viu, mas o Senhor me permitiu que eu visse ele, e para dizer, olha, ele estava falando a verdade. E aquela palavra, quando eu dei o testemunho na igreja, a interpretadora de sonho, ela disse, tu pensa que o livramento foi para ti, jovem? Eu disse, que baita livramento. E ela disse, foi para aquela vida. Esse jovem, ele poderia ter findado a vida naquele instante, mas a palavra que tu lançou ele pode ter ido para casa. Então, é muito precioso como Deus age. E no sonho, eu falava, né, que tinha uma mulher com umas correntes, ela disse, era espírito de morte. Era espírito de morte. Naquele dia, ou aquele jovem teria morrido, ou você. Mas pela sabedoria do Espírito Santo, porque eu sonhei no domingo e aconteceu exatamente no mesmo local, como se fosse. E eu disse, nossa, como é a profecia? Sinais, Deus revela, Ele dá sinais a todo instante. Então a gente tem que estar muito na percepção. Então quando a gente testifica tudo isso, a gente sabe que uma palavra, uma frase, então quando a gente recebe do alto essa capacitação, lança. E ele agradeceu. Imagina que no momento de assalto ele perdeu a mão. Muito obrigado, você disse algo que tocou meu coração. Isso ele falou. E eu fiquei com receio, né? Pego ou não pego na mão desse jovem? Mas eu peguei na mão e ele disse, pode ir. E eu fiquei com receio. Aí a moto dele estancou ali. E aí eu dei a volta assim. Então, capacitação do Senhor. Capacitação do Senhor. Na minha forma humana eu teria ficado mais nervosa. Então a gente tem que estar realmente atento a isso. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos coloca em circunstância que Ele capacita para você estar nela, sabe? Ele capacita. Então é poderoso. E aqui Ezequiel se encerra e permanece mudo. Olha aqui. Há momentos de falar, há momentos de calar. Então ele diz que ali, ó, e veio ali sobre mim a mão do Senhor e me disse, levantai e sai para a campina, pois ali eu falarei contigo. Então o que a gente aprende? Para a gente ouvir Deus é preciso silêncio. Para a gente estar em comunhão com Deus, eu primeiro silencio. E é no íntimo, é na nossa oração, é na nossa meditação que Deus vai falar contigo. Deus fala com a gente no vale, né? No silêncio. Então é preciso a gente preparar um campo espiritual. É preciso a gente silenciar, estar de joelho. Enfim, no momento que for. Dentro da sua banheira, relaxando. Prepara esse campo de silêncio para ouvir Deus, porque Ele fala a todo instante. Você, em qualquer circunstância, Deus vai falar com você. Então é preciso preparar esse campo. Aqui o Senhor diz para ele, filho do homem, levanta e sai à campina, pois lá eu falarei contigo. O que é na campina? É um vale, é onde tem silêncio, só o vento, só a contemplação, só o natural. É esse ambiente que a gente tem que preparar.
Porque se a gente não ouve Deus com tumulto, a gente não ouve Deus em meio a barulhos. E aí ele diz, então me levantei e saí a campina, e a glória do Senhor, Deus de Israel, estava ali, como a glória que vi junto ao rio de Quebar, e caí sobre o meu rosto. A glória de Deus, ela transforma, né, a nossa vida, a nossa mente. Então é preciso que a gente crie esse ambiente, porque eu não ouço Deus, eu não tenho como... Você prepara um ambiente? Mas assim, ó, nossa, minha voz tá terrível, gente. A gente pode falar, né? Deus usa a gente para que a gente fale, mas só o Espírito Santo transforma, né? É assim, a gente é usado como instrumento para falar o que tem que ser falado quando a gente vê e a gente sabe que aquele é o momento, e muitas vezes a gente não pode perder o momento realmente, porque tem um momento, tem um jeitinho de falar, tem tudo, né? E a gente tem que fazer isso. Mas quem transforma é só Deus. Então, assim, a gente pode... E aqui tá falando, ó, quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, né? Então, assim, a gente tem que falar. E quem vai transformar é só o Espírito Santo. E o interessante é que todos os profetas, todas as vezes, exatamente, a gente não tem como falar se não escutou antes. Por que que a gente fala? Por que que a gente vem aqui e medita nesse estudo? Porque a gente leu, que a gente consagrou, colocou em oração, e o Espírito Santo vem dar um entendimento. Não tem como a gente ter conhecimento se a gente não escutar antes. Por isso é importante. Então a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu só falo o que já tenho no meu interior, o que eu acessei com meus ouvidos, o que veio na mente e penetrou o coração. Afinal, a boca fala o que está cheio o coração. Então, se eu nunca ouvi a voz de Deus, como que eu vou manifestar? Né? Então, aqui ele diz, vai, escuta e passa o que eu te disse. Então, igualmente, a gente só relata e dá um testemunho do que a gente vivenciou, do que a gente ouviu, do que Deus colocou em nossa vida, porque isso é muito real. Então é o que está interno, é o que você vivenciou, é o que você ouviu da parte de Deus. Por isso é que a gente precisa preparar um ambiente, né? Por isso que é preciso. E aí, ó, como ele diz aqui no versículo 24, então o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. Falou comigo e me disse, vai, encerra-te em tua casa. E tu, filho do homem, você, eu, todas nós, filhas do homem, eis que te colocarão cadeias e te atarão com elas, para que não saias dentre eles. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. O que Deus nos fala, né? Igualmente Jeremias, perseguido, Ezequiel, fala a verdade e não quer se ouvir. Então ele diz, ó, farei que a tua língua se pegue ao teu palato e ficarás mudo, e não serás para ele um homem que repreenda, pois são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca, para que eles diga, assim diz o Senhor dos Senhores, o que ouvir, escutará, e quem tremer, tremerá, pois são uma casa rebelde, uma casa rebelde. Então é isso, a gente só transmite o que ouviu anteriormente, né? Então ele diz, fica mudo, tua língua vai colar na boca, para que tu escute, se capacita primeiro. E aí sim, na hora que eu falar, tua língua vai desprender. Então, a gente vê aqui inúmeros testemunhos de pessoas. Eu não falava, eu não tinha coragem de falar para as pessoas. Mas Deus capacita e a pessoa vai lá e fala. É porque, assim, a gente precisa ter sabedoria para falar as palavras certas, né? E a gente precisa ter a sabedoria para se calar também. Porque muitas vezes a gente quer sair falando um monte de coisa desnecessária. Então, é preciso sabedoria. Tem que falar, tem que abrir os olhos das pessoas, né? Assim, em momentos que a gente vê que é preciso, mas assim, tudo com sabedoria, porque não adianta a gente sair falando um monte de coisa. Tem momentos que a gente precisa se calar realmente para falar o que tem que ser dito, né? De forma sábia. Porque senão vai ser só palavras ao vento ali, jogadas e... Por isso a importância da comunhão com o Espírito Santo, porque é ele que capacita. Se a gente for por nós mesmos, é tolice. Mas a capacitação é grandíssima. Então o Espírito Santo entrou em mim. Porque Deus capacita. Tá dando eco. Desliga o teu microfone, por favor. É isso.
Então, é o Senhor que nos capacita mesmo, né? Então, essa é a verdade absoluta. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, que o Senhor Deus nos dê a capacitação do Espírito Santo, a hora de realmente saber executar, né? Que para a gente ter as sábias decisões em comunhão, em unidade com Ele, alinhada com o propósito e a vontade dEle. Ele nos fala. Então, Ele nos dá o direcionamento para a hora da gente também manifestar. Então, que poderoso é isso, né? E aí a gente segue para o capítulo 4. Ezequiel simboliza o cerco de Jerusalém. E tu, filho do homem, toma uma tábua de barro, coloque-a diante de ti e traça nela uma cidade, Jerusalém. Desenhe um cerco contra ela, construa um baluarte e coloque emboscada contra ela. Coloque acampamentos e edifique muros de cerco contra ela ao redor. Tome também uma frigideira de ferro e transforme-a numa muralha de ferro entre ti e a cidade. Dirige teu rosto para ela e ficará sobre cerco. Tu a sitiarás. Isso é um sinal para a casa de Israel. E tu deita-te sobre o lado esquerdo e coloca a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Levarás sua iniquidade conforme o número de dias que permanece deitado sobre ela. Eu te designei 2 iniquidades pelo número de dia. 390 dias tu levarás a iniquidade da casa de Israel. Então essa é uma simbologia, né, muito forte. Então ele diz no versículo 15, e ele segue o relato, e no 15 ele diz, então ele me disse, eis que eu te concedo que cozinhe teu pão sobre esterco de bois em um lugar de excretos humanos. Então ele fazia toda essa simbologia para que o povo visse, né, uma analogia, e seria algo impuro. A princípio ele te teria dito que era para ele assar o pão com esterco de fezes humanas, e ele disse, Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu nunca fiz tamanha. Mas aí o Senhor disse, tudo bem, então eu concedo que você faça em esterco de animal. Então, olha como é o sacrifício. É o sacrificar mesmo. A vontade do Senhor, ela sobrepõe. E ainda assim ele consegue converter, né? Justificando ali. E o Senhor, tudo bem, eu vou abrir mão então. Mas é o sacrifício. Jeremias foi jogado ali no poço, passou por humilhação. Ezequiel falou e muitas das vezes foi ignorado. E nós também, né? A gente passa por circunstâncias igualmente. Eis-me aqui o Senhor, a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente se coloca em circunstância que diz assim, Senhor, que situação, né? O Senhor me colocou diante de um assalto, para mim ouvir aquele jovem, e eu disse, o eis-me aqui, né, Deus? Então, eis-me aqui, porque ele dá a missão, mas ele está dando a proteção. E eu disse, é um sacrifício você se colocar. Por isso que a gente tem que ter muita consciência. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero, eu confio que o Senhor me dá uma proteção, que o Senhor me coloca no meio do fogo, no caos, no olho do furacão, mas o Senhor está comigo me protegendo. Porque o eis-me aqui, ele vai colocar, né? Você para ir lá ministrar para aquela pessoa de rua, para aquela pessoa que está em uma situação vulnerável, né? Então, não ignore, Deus ele vai te usar da forma que ele quiser mesmo. Isso é um sacrifício, né? Mas ele tem a proteção. Então, quando a gente confia, Jeremias, Ezequiel, cada profeta, eles têm essa consciência. Nós devemos ter de que Deus coloca a gente em caos, em uma situação, mas ele está dando a proteção. Então, é bem forte, né, Su? Você quer complementar algo? Não, acho que Então é bem... E ele diz, ó, no 17. E o pão e a água lhe serás escasso, e perecerão o homem e seu próximo, e definharão por causa da sua iniquidade. Então, aqui ele vai falar de toda essa simbologia, né? Que ele vai beber água por medida, e... Enfim, ele coloca exatamente nessa circunstância sacrificial mesmo. Mas o que ele está falando aqui? Ele está colocando sinais de profecia, sinais de capacitação. O Senhor Deus, ele nos prova para saber até onde vai a nossa confiança mesmo nele, a proteção. Então a gente tem que estar consciente total da proteção de Deus. E aqui ele vai falar dos sinais de profecias, e nós recebemos elas claramente na nossa vida. Através de meditar aqui nesse estudo, né, certamente uma palavra tocou, você se identificou. Isso é profecia, é revelação de Deus, são os sinais manifestados, não há acaso,
você está ouvindo essa mensagem hoje. Não há acaso você escuta aquele louvor que você está escutando, aquela ministração que chega, né? A pessoa te enviou. Então, muitas das vezes você vai até ignorar, claro. Mas é para você tomar posse nesse dia desse pão, né? E Jesus é o pão da vida, é o que alimenta, é o que nutre. E tudo que chega, que acontece na nossa vida não é o acaso. Então a gente recebe claramente através de pessoas, de sonhos. O Senhor fala a todo instante claramente. Quando a gente coloca em prática essas coisas que a gente sente no coração fazer, né? Deus vai aumentando e dando cada vez mais esses entendimentos pra gente, né? Então, assim, se a gente sente que tem que fazer, vai e faz, né? Porque, assim, é assim que a gente vai aumentando a nossa intimidade, aumentando a nossa fé com Deus, né? Sim, e é a verdade do Espírito Santo, né? Como João está bem interligado, assim, João e Ezequiel, as visões. E em João, no capítulo 8, lá no versículo 32, o Senhor nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus diz, né? Ele como sendo o próprio Deus na forma humana. Então temos essa consciência, porque aqui Ezequiel dá a visão de que viu a glória de Deus. Ele diz semelhante ao arco-íris e tem as quatro faces da forma do ser vivente, só que ele viu na forma espiritual. Na forma material, o próprio Jesus se fez, né? O próprio Deus se fez homem na forma humana e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos a verdade absoluta. A do mundo, hoje é uma coisa, amanhã pode mudar, é relativa. Mas nós temos a verdade. Então ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, é essa verdade do qual a gente manifesta, do Espírito Santo, da revelação. Então, não ignore desenvolver essas capacidades de dons espirituais, de visão, de força, de capacitação, porque são inúmeros os dons, né? De sonhos, de profecias. Então, cada um de nós, ser vivente, é nos concedido, né? Somos chamados a seres filho de Deus, filho do homem, do Altíssimo. Então, aqui a gente tem que realmente estar mediante ao Espírito Santo, porque a glória de Deus, ela nos capacita, ela transforma a nossa mentalidade, a essa visão limitada do humano que leva a um nível maior, né? Então, que a gente possa se alimentar cada vez mais dessa mensagem, porque Jesus é o pão da vida, é o que nutre e nos fortalece, e nos capacita. Não é pela força do braço, né? É por essa capacitação que vem do alto mesmo. Então, grata a cada uma de vocês e seguimos aí nesse estudo, porque tem muita revelação, muita, né? E essa é a revelação principal, que Jesus é a verdade. E conhecendo a verdade vos libertará. Então, meditando aqui em todos esses capítulos, certamente a nossa fé será mais edificada, a nossa visão espiritual ampliada e a gente vai tomar posse de cada dom do Espírito sobre a nossa vida, dos frutos do Espírito, né? Que é através do amor, da mansidão, da benevolência. Então, quanto mais próximo de Deus, mais a gente se assemelha a Ele. Amém? Então, a gente... palavra, né? Maravilhoso, assim, para entendimento, para que a gente possa realmente aplicar no nosso dia a dia, porque realmente nos toca, assim, né? E a gente vê que nem você falou, Deus, né? Jesus é a verdade. E só o Espírito Santo pode tocar a gente e para a gente fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente precisa diminuir os ruídos do nosso dia a dia para que a gente possa estar mais sensível a essa percepção do que tem que ser feito. Porque, que nem nós falamos, há momentos de se calar, há momentos de falar, há jeitinhos para se falar, né? E que a gente possa ter essa percepção para fazer tudo na maneira correta, na hora certa, né? Glória a Deus. Então, segue aqui o nosso canal. Todos os dias a gente está aqui com essa mensagem de edificação. A ilustração desse primeiro capítulo está aqui nos stories. Vou ver se eu consigo colocar no feed para ficar aqui já registrado também. Então é isso. Gratidão a cada um por unir aqui a nossa fé e estarmos juntas
unindo aqui, alinhados com a vontade do Senhor. Querido Deus e Pai, Paizinho amado, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo entendimento, Senhor, pela tua revelação, por nos nutrir poderosamente com essa porção abundante do teu pão. Que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria e a capacidade do Espírito Santo de manifestar a tua glória, Senhor. Por tudo nós te agradecemos pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pela tua proteção e provisão sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Continua conosco hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoado dia, amados. Beijo.